Olá pessoal, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Hoje vamos falar de equações não homogêneas, método dos coeficientes indeterminados. Então vamos retomar a equação não homogênea, L de y igual a y duas linhas mais p de t y linha mais q de t y igual a 1g de t. Tá? Então eu não tenho mais uma equação homogênea aqui. Lembre, a equação homogênea, o g de t é igual a zero. Então, P, Q e G são funções contínuas dadas em um intervalo aberto I. Então, a equação homogênea, L de y igual a y duas linhas mais P de t y linha mais Q de t y igual a zero, onde o meu G de t é igual a zero e P e Q são as mesmas que na equação não homogênea, é chamada de equação homogênea associada à equação não homogênea. Então aqui eu tenho a minha equação diferencial não homogênea, porque o meu g de t é diferente de zero, e quando o meu g de t é igual a zero, eu tenho a minha equação diferencial homogênea. Então, dois teoremas a seguir vão descrever a estrutura de soluções da equação não homogênea e fornecem uma base para desconstruir sua solução geral. Então, teorema 1, se y1 e y2 são duas soluções da equação não homogênea, seja, y duas linhas mais p de t y mais q de t vezes o y igual a g de t. Então, sua diferença y1 menos y2 é uma solução da equação homogênea associada. Y duas linhas mais p de t y mais q de t y igual a zero. Se, além disso, y1 e y2 formam um conjunto fundamental de soluções para a equação homogênea, então y1 de t menos y2 de t é igual a quem? C1 y1 de t mais C2 y2 de t. C1 e C2 são constantes determinadas. Isso que nos diz, então, o nosso teorema 1. Então, vamos verificar que realmente é verdade o que diz o teorema 1. Então, note que y1 e y2 satisfazem L de y1 de t igual a g de t e L de y2 de t igual a g de t. Tá? Que é as soluções da minha equação não homogênea. Então, subtraindo a segunda equação da primeira, temos o que? L y de t menos L y2 de t é igual a g de t menos g de t, porque, conforme está dado aqui, então as duas valem g de t. E isso vai ser igual a zero, ou seja, vamos ter o quê? Que L y de t menos L y2 de t é igual a zero. Agora, a gente sabe que Ly1 menos Ly2 é Ly1 menos y2. Ou seja, eu tenho que Ly menos y2 de t é igual a zero. O que nos diz que y1 menos y2 é uma solução da equação homogênea, certo? Então, como todas as soluções da equação homogênea podem ser expressas como uma combinação linear das funções de um conjunto fundamental de soluções, por teorema já visto em aulas anteriores, segue que a solução y1 menos y2 também pode ser expressa desta forma. Logo, a gente pode escrever y1 de t menos y2 de t é igual a c1 y1 de t mais c2 y2 de t. E aí a nossa demonstração do teorema está completa. Ok? Que é o que a gente queria mostrar, certo? Bom, aí temos o teorema 2. O que nos diz o teorema 2? A solução da equação não homogênea pode ser escrita desta forma aqui. Um y igual a um φ de t é igual a c1 y de t mais c2 y2 de t mais um y de t, onde y e y2 formam um conjunto fundamental de soluções da equação homogênea associada. E c1 e c2 são constantes arbitrárias. E y é alguma solução específica da equação não homogênea. Tá? Então, esse meu y aí é uma solução específica da equação não homogênea. Bom, demonstração. y1 de t menos y2 de t é c1 y de t mais c2 y2 de t, conforme já foi visto no teorema 1. É válida se identificarmos y1 como uma solução arbitrária φ da equação não homogênea e y2 como uma solução específica y. Obtemos assim o quê? Tá? Se a gente olhar aqui, é φ de t menos y de t é igual a c1 y de t mais c2 y2 de t, somando menos t de t em ambos os lados da igualdade. Bom, então o meu y de t vai ser o φ e o meu y2 de t vai ser o meu y de t. Tá?
isso é igual a C1 y de t mais C2 y2 de t, que é equivalente, né, à equação, né, do teorema 2, tá? Porque, de novo, se eu somar y de t aqui em ambos os lados da igualdade, eu vou ter a mesma, né, expressão aqui, certo? Do teorema, tá? Como φ é uma solução arbitrária da equação não homogênea, a expressão à direita do sinal da igualdade na equação do teorema 2 inclui todas as soluções da equação não homogênea. É natural, portanto, chamá-la de solução geral da equação não homogênea, certo? Então, né, eu tenho a solução aqui da equação homogênea mais a solução da equação não homogênea. Tá? Então, reescrevendo, né, de maneira um pouco diferente, né, o teorema 2, então o que ele nos diz? Para resolver a equação não homogênea, precisamos fazer três coisas. Tá? Encontrar a solução geral C1 y de t mais C2 y2 de t da equação homogênea associada. Essa solução é chamada de muitas vezes solução complementar e pode ser denotada por yc de t. Tá? Então a primeira coisa é encontrar a solução da equação homogênea. Se eu quero resolver uma equação não homogênea, a primeira coisa que eu faço é encontrar a solução da equação homogênea. Depois, encontrar uma única solução y de t da equação não homogênea. Então a gente se refere a essa solução muitas vezes como uma solução particular. Tá? Bom, e depois, somar as duas funções encontradas nas etapas precedentes. Ou seja, né, eu somo, né, a solução da equação homogênea mais a solução da equação não homogênea. Ou seja, né, dessa solução particular. Tá? Já vimos como encontrar yc de t. A gente já sabe resolver, né, a equação homogênea. Pelo menos, né, quando a equação homogênea tem coeficientes constantes. Porque a gente, né, aprendeu a resolver, né, a equação diferencial, né, quando os coeficientes são constantes. Bom, vamos ver agora como encontrar uma solução particular y de t da equação não homogênea. Então, a gente vai para isso utilizar o método dos coeficientes indeterminados, tá, que a gente vai ver na aula de hoje. E na próxima aula a gente vai ver o método da variação dos parâmetros. Tá? Então são esses dois métodos para resolver, né, essa minha equação diferencial não homogênea. Então, método dos coeficientes indeterminados, tá? Que vai ser o que a gente vai ver na aula de hoje. Então, o método dos coeficientes indeterminados, também conhecido como método dos coeficientes a determinar, requer uma hipótese inicial sobre a fórmula da solução particular y de t, mas com coeficientes não especificados. Então, substituímos a expressão hipotética na equação não homogênea e tentamos determinar os coeficientes de modo que a equação seja satisfeita. Se tivermos sucesso, teremos encontrado a solução da equação diferencial não homogênea e podemos usá-la como a solução particular, ou seja, y de t. Se não pudermos determinar os coeficientes, significa que não existe solução da forma que a gente, né, fez a suposição. Tá? Então, nesse caso, temos que modificar a nossa hipótese e tentar de novo. Bom, a maior vantagem do método de coeficientes indeterminado é que ele é fácil de executar, uma vez feita a hipótese sobre a fórmula de y de t. Sua maior limitação é que é útil principalmente para equações para as quais é fácil escrever a fórmula correta, né, da solução particular imediatamente. Então, por essa razão, esse método só é usado em geral para problemas nos quais a equação homogênea tem coeficientes constantes e o termo não homogêneo pertence a uma classe relativamente pequena de funções. Em particular, consideramos apenas termos homogêneos consistindo em polinômios, funções exponenciais, seno e cossenos. Então, apesar dessa limitação, o método dos coeficientes indeterminados é útil para resolver muitos problemas que têm aplicações importantes. No entanto, os detalhes dos cálculos podem ser bastante tediosos e um sistema de álgebra computacional pode ser útil nas aplicações práticas. Então, a gente vai ver, né, como funciona o método dos coeficientes, né, indeterminados, tá? Com base nos exemplos, ok? Bom, o exemplo 1 pede para encontrar a solução particular de y duas linhas menos 3y' menos 4y igual a 3 vezes a exponencial de 2t. Então, como a derivada de uma função exponencial é múltiplo dela mesma, a maneira mais plausível de se obter o resultado desejado é supondo que y de t é algum múltiplo, né, da exponencial de 2t. Isto é, meu y de t é igual a 1a exponencial de 2t. Quando a gente tem, né, a gente já fez a suposição, tá? Então, a gente vai fazer a derivada primeira e a derivada segunda, substituir na minha equação diferencial, né? Para a gente conseguir dizer quanto que vale, né, o meu a.
ou seja, essa minha constante aqui. Então, derivando aqui, o meu y' de t vai ser quem? A derivada da exponencial de 2t, a exponencial de 2t vezes a derivada do argumento em relação a t, que vai dar 2. Então, eu vou ficar com 2a exponencial de 2t. Derivo de novo. De novo, aqui eu tenho a regra da cadeia, então eu vou ficar com 2 vezes 2 vai dar 4a exponencial de 2t. Substituindo na minha equação diferencial, eu vou ter o quê? 4a exponencial de 2t menos 3 vezes y'. Ou seja, 3 vezes menos... menos 3 vezes quem? 2a exponencial de 2t menos 4y', ou seja, menos 4 vezes y, ou seja, menos 4 vezes a exponencial de 2t igual a 3 exponencial de 2t. Aqui, né, fazendo a multiplicação, vou ficar com menos 6a exponencial de 2t. 4a exponencial de 2t menos 4a exponencial de 2t, né, vai dar zero. Então, eu vou ficar só com esse termo aqui. Menos 6a exponencial de 2t igual a 3 exponencial de 2t. Né? Divido ambos os lados da igualdade por exponencial de 2t, vou ficar com menos 6a igual a 3. Ou seja, a é igual a menos 3 sobre 6, ou seja, menos 1 meio. Então, meu y de t é menos 1 meio exponencial de 2t. Entenderam? Essa é a minha solução particular. Tá? Estou chamando de y de t. Tá? Minha solução particular da minha equação não homogênea. Se eu quisesse a solução geral, eu teria que fazer, né, a solução da minha equação homogênea mais a solução da minha equação, mais a minha solução, né, particular. Tá? Então, a solução geral seria a solução da parte homogênea, que a gente chama YC, tá? Mais esse y de t aqui, certo? Seria a soma das duas. Mas aqui, né, o exemplo já pede só a solução particular, tá? Então, é só a solução da equação não homogênea. Exemplo 2. Y duas linhas, menos 3y' menos 4y, igual a 2 vezes o seno de t. Então, similar ao exemplo anterior, então, meu y de t a gente vai propor como uma constante a vezes o seno de t. Ou seja, meu y' de t é a derivada do seno, vai dar cosseno. Derivo de novo, a derivada do cosseno vai dar menos a seno de t. Substituo na minha equação diferencial, então eu vou ter menos a seno de t, que é o y de duas linhas, menos 3 vezes y', ou seja, menos 3 vezes a cosseno de t, menos 4y, ou seja, menos 4a seno de t, igual a 2 seno de t. Menos a seno de t com menos 4a seno de t vai dar menos 5a seno de t, menos 3a cosseno de t igual a 2 seno de t. Posso, escrever como 2 seno de t mais 5a seno de t mais 3a cosseno de t igual a zero. Coloco o seno de t em evidência, do primeiro termo vai sobrar 2, do segundo termo vai sobrar 5a mais 3a cosseno de t igual a zero. Tá? Bom, as funções seno de t e cosseno de t são linearmente independentes, de modo que a equação acima só pode ser válida em um intervalo se os coeficientes 2 mais 5a e 3a, ou seja, esse coeficiente mais esse coeficiente aqui, são ambos iguais a zero. Essa condição é contraditória, porque não existe a escolha da constante a que torne a equação verdadeira. Tá? Qual o valor de a que vai tornar essa equação verdadeira? Não existe, tá? Que vai tornar o lado esquerdo igual a zero. Não temos. Tá? Então, podemos concluir que nossa hipótese não é adequada. Então a gente quis se guiar pelo exemplo anterior, mas acabamos chegando num resultado contraditório. Tá? Então o que a gente observa? A aparição de um termo em cosseno aqui, sugere que a gente modifique a nossa hipótese inicial incluindo esse termo. Tá? Vê que a gente chegou num cosseno aqui. Bom, então como que a gente vai propor a nossa solução? Essa é a nossa equação diferencial. Então, ao invés de propor que y igual a seno de t, eu vou propor que y igual a seno de t mais b cosseno de t. Onde as constantes a e b têm que ser determinadas. Bom, para a gente determinar quanto que vale as nossas constantes a e b, o que a gente vai fazer? Vamos fazer a derivada primeira e a derivada segunda da solução que eu estou propondo. Tá? Derivando aqui, eu vou ter o quê? A derivada do seno vai dar cosseno, a derivada do cosseno vai dar menos seno. Derivo de novo, a derivada do cosseno vai dar menos seno, a derivada do seno vai dar cosseno. Vou ficar com menos b cosseno de t. Então, substituindo aqui na minha equação diferencial, eu vou ter o quê? Menos a seno de t
menos b cosseno de t, tá? Menos 3 vezes y', ou seja, menos 3 vezes a cosseno de t, menos b seno de t, menos 4 vezes y, ou seja, menos 4a seno de t, b cosseno de t, tudo isso igual a 2 seno de t. Aplicando a distributividade aqui, né, eu vou ter 3a cosseno de t, menos 3a cosseno de t, menos com menos vai dar mais, 3b seno de t, menos 4a seno de t, menos 4b cosseno de t, igual a 2 seno de t. Coloca em evidência aqui, né, o seno de t. Do primeiro termo vai me sobrar menos a, deste termo aqui vai me sobrar 3b, e aqui menos 4a. Depois coloco o cosseno de t em evidência, daqui vai sobrar menos b, deste termo menos 3a, e do último termo aqui menos 4b. Tudo isso igual a 2 seno de t. Então, menos a com menos 4a vai dar menos 5a, mais 3b seno de t. Menos b com menos 4b vai dar menos 5b, menos 3a cosseno de t igual a 2 seno de t. E aí, né, a gente vai fazer a igualdade aqui, tá, dos coeficientes, tá? Seno de t e cosseno de t. Então, né, eu vou ter o quê? Menos 5a mais 3b igual a 2, tá? Que é os coeficientes aqui do seno de t. E os coeficientes do cosseno de t aqui, como não aparece, é zero. Então, menos 3a menos 5b igual a zero. Aí eu tenho que resolver, né, esse sistema para mim determinar os valores de a e de b. Bom, tá? Então, y eu estou propondo desta forma aqui. Então, eu tenho que resolver esse sistema. Da minha equação 2 aqui, eu tenho que 5b é igual a menos 3a. Ou seja, b é igual a menos 3a sobre 5. Vem para a minha equação 1 aqui, menos 5a mais 3b, ou seja, mais 3 vezes menos 3a sobre 5 igual a 2. Menos 5a, 3 vezes menos 3a vai dar menos 9a divididos por 5 igual a 2. Tiro o mínimo múltiplo comum aqui que vai dar 5. 5 por 5 vai dar 1 vezes 5a vai dar menos 25a, menos 9a, tá? Divididos por 5 igual a 2. Menos 25a com menos 9a vai dar menos 34a e 2 vezes 5 vai dar 10. Ou seja, a é igual a 10, menos 10 divididos por 34, ou seja, né, dividindo por 2 aqui, eu vou ter que a é igual a menos 5 sobre 17. Se a é menos 5 sobre 17, quanto que vale b? b é menos 3a sobre 5, ou seja, menos 3 quintos vezes o a, que é menos 5 sobre 17. Simplifico o 5 com o 5, né? Menos com menos dá mais, então o meu b vale 3 sobre 17. Então, já determinei os valores das minhas constantes a e b, substituo aqui. Então, meu y de t é a, que é menos 5 sobre 17 seno de t, mais b cosseno de t, ou seja, 3 sobre 17 cosseno de t. E essa é a minha solução particular. Então, né, o método ilustrado nos exemplos precedentes também pode ser usado quando a expressão à direita é um polinômio. Então, a gente viu sendo uma exponencial e sendo, né, nesse segundo exemplo aqui, né, seno. Tá? Poderia ser cosseno, seno ou cosseno. Tá? Exponencial no primeiro, seno aqui no segundo. Pode ser, né, que agora seja um polinômio. Vamos supor, né, que eu queira, né, que eu tenha essa equação diferencial aqui para resolver. Y duas linhas, menos 3y' menos 4y igual a 4t ao quadrado menos 1. Que é um polinômio, né? 4t quadrado menos 1. Então, a gente vai supor inicialmente que y de t é um polinômio de mesmo grau que o termo não homogêneo. Ou seja, y de t é at quadrado mais bt mais c. Ou seja, um polinômio de segundo grau. Já que aqui eu tenho um polinômio de segundo grau no termo não homogêneo. Bom, resumindo, né? Se o termo não homogêneo, g de t na equação não homogênea for uma função exponencial de αt, suponha então que y de t é proporcional a essa mesma função exponencial, conforme exemplo 1. Se g de t for igual a seno de beta-alfa ou cosseno de beta-alfa, suponha que y de t é uma combinação linear de seno de t e seno de beta-t, cosseno de beta-t, conforme o exemplo 2. Não posso dizer, né, que é só, por exemplo, a seno, né, de beta-t ou, né, a cosseno de beta-t, a combinação linear. A seno de beta-t mais b cosseno de beta-t, por exemplo. E por último, né, se g de t for um polinômio, suponha que y de t é um polinômio de mesmo grau, conforme o slide anterior. Então, o mesmo princípio se estende ao caso em que g de t é um produto de quaisquer 2 ou 3 desses tipos de funções. Então, né, aqui a gente tem um exemplo, que é o produto, né, da exponencial vezes o cosseno. Tá? Bom, então como que a gente vai supor, né, o nosso y de t?
é o produto de exponencial de t como uma combinação linear do cosseno de 2t e seno de 2t, já que eu tenho cosseno de 2t e seno de 2t. Então, eu vou ter que fazer essa combinação linear, ou seja, é a exponencial de t, cosseno de 2t, mais b exponencial de t, seno de 2t. Então, né, essa é a solução, né, que a gente tem que propor, tá? Quando a gente propõe a solução, né, a gente faz a derivada primeira e a derivada segunda, substitui na nossa equação diferencial para a gente determinar os valores das constantes. Então, meu y' de t vai ser o quê? Aqui, né, eu tenho a derivada do produto, né, porque eu tenho duas funções, produto de duas funções que dependem de t. Então, a derivada aqui pode ser, da primeira função vai dar exponencial de t, cosseno de 2t, mais, né, a exponencial de t, derivada do cosseno de 2t. A derivada do cosseno de 2t é a regra da cadeia, então vai ser menos seno de 2t vezes 2. Então, menos 2a exponencial de t, seno de 2t. A mesma coisa aqui para o segundo termo, então eu tenho que aplicar a regra da derivada do produto. Então, eu vou ficar com b, a derivada exponencial de t, seno de 2t, mais b exponencial de t, derivada do seno de 2t, que vai dar cosseno de 2t vezes a derivada do argumento, que vai dar 2. Então, meu y', né, eu colocando em evidência exponencial de t, cosseno de 2t, e depois exponencial de t, seno de 2t, eu posso escrever dessa forma. Então, vai dar, daqui vai me sobrar a, né, e daqui vai me sobrar 2b. Se eu olhar agora exponencial de t seno de 2t, deste termo aqui vai me sobrar menos 2a, e deste termo aqui vai me sobrar b. Agora, eu faço, né, a derivada segunda. Tá? De novo, aqui a mais 2b é constante, menos 2a mais b também é constante. Mas aqui eu tenho produto, né, de duas funções que dependem de t. Então, eu aplico de novo, né, a regra aqui, né, do produto. Deixo para vocês aqui, né, é só fazer aplicando a regra do produto. Coloco em evidência, né, o que dá para se colocar em evidência, tá? Ou seja, né, eu coloco em evidência a exponencial de t cosseno de 2t, exponencial de t seno de 2t. Depois, exponencial de t seno de 2t, exponencial de t cosseno de 2t, tá? Porque eu faço a conta aqui, né? Então, reparem, né, que eu tenho duas vezes a mais 2b, então eu vou ter menos 2, né, vezes a mais 2b, então vai dar menos 2a menos 4b, tá? Bom, aí depois eu ainda posso juntar, ó. Como eu tenho exponencial do cosseno de 2t, aqui também eu tenho exponencial do cosseno de 2t, então eu somo todos os termos, que é o que está feito aqui, ó. a mais 2b menos 4a mais 2b, tá? Efetuando os cálculos, tá? Então, a minha derivada segunda de y é dada por essa expressão. Substituo na minha equação diferencial. Então, né, eu tenho aqui, né, esse resultado. Então, né, aqui, né, a primeira linha, né, é o meu y duas linhas. A segunda linha, menos 3 vezes y', ou seja, menos 3 vezes quem? A mais 2b exponencial de t cosseno de 2t mais menos 2a mais b exponencial de t seno de 2t. Menos 4y, menos 4 vezes o y, que é dado por essa expressão, igual a menos 8 exponencial de t cosseno de 2t. Copiei, né, a última equação do slide anterior para cá, tá? Agora, o que a gente vai fazer, tá? Vamos efetuar aqui, né, vou fazer a distributividade aqui, tá? E aqui também, certo? Então, foi o que eu fiz aqui, né? Por exemplo, 3 vezes a vai dar menos 3a, menos 3 vezes 2b vai dar menos 6b, tá? Para depois a gente fazer a soma, tá? Então, né, vamos colocar em evidência aqui de novo exponencial de t cosseno de 2t, né? Vou somar todos os termos aqui, exponencial de t seno de 2t. Somo todos os termos, né? Então, eu vou chegar nessa expressão aqui. Aí, o que a gente vai fazer? Vai comparar, né? Exponencial do cosseno de 2t e exponencial do seno de 2t. Exponencial de t seno de 2t e exponencial de t cosseno de 2t. Olhando aqui, ó, exponencial de t cosseno de 2t com exponencial de t cosseno de 2t, então, menos 10a menos 2b é igual a menos 8. Exponencial de t seno de 2t, como não aparece no lado direito, então, esses coeficientes vão ser iguais a zero. Então, eu vou ficar com 2a menos 10b igual a zero. Multiplicando toda a primeira equação aqui por menos 1, eu vou ter quem? 10a mais 2b igual a 8. 2a menos 10b igual a zero. Então, eu tenho que resolver, né, esse sistema aqui.
para a gente conseguir determinar os valores das constantes A e B. Então, a gente propôs a solução particular desta forma, tem que resolver esse sistema aqui. Então, da equação 2, eu tenho que 10b é igual a 2a, ou seja, b é igual a 2a sobre 10, ou seja, b é igual a sobre 5. Da primeira equação, eu tenho 10a mais 2b, ou seja, 2 vezes a sobre 5 igual a 8. Então, eu vou ter 2a sobre 5, 10a mais 2a sobre 5 igual a 8. Tiro o mínimo múltiplo comum entre 1 e 5, que é 5. 5 por 5 por 1 dá 5 vezes 10. A vai dar 50a mais 2a, tudo por 5, igual a 8. 50a mais 2a vai dar 52a, 5 vezes 8 vai dar 40. A é igual a 40 sobre 52, divide por 2. A é igual a 20 sobre 26, divide por 2. A é igual a 10 sobre 13. Se A é igual a 10 sobre 13, quanto que vale B? B é A sobre 5, ou seja, 1/5 de 10 sobre 13. Ou seja, vai dar 2 sobre 13. Já determinei os valores de A e de B, substituo aqui na minha solução particular. Então, eu vou ter o quê? Y de t é 10 sobre 13 exponencial do cosseno de 2t, mais 2 sobre 13 exponencial de t, seno de 2t. Essa é a solução particular da minha equação diferencial, não homogênea. Tá? Vamos supor agora que g de t é uma soma de dois termos. G de t é igual a g1 de t mais g2 de t. E vamos supor que y1 e y2 são soluções das equações a, y duas linhas, mais b, y' mais c, y igual a g1 de t. E a, y duas linhas, mais b, y' mais c, y igual a g2 de t. Então, y1 mais y2 é a solução desta equação diferencial aqui. A, y duas linhas, mais b, y' mais c, y igual a g de t. Uma conclusão análoga é válida se g de t é uma soma de um número finito de parcelas. Então, eu poderia ter g1 de t, g2 de t, g3 de t, g4 de t e assim sucessivamente. Tá? Até um certo, até um número finito, de parcelas ali. Tá? Então, o significado prático desse resultado é que para resolver uma equação cuja função não homogênea g de t pode ser expressa como uma soma, então pode-se resolver diversas equações mais simples e depois somar os resultados. É isso que está nos dizendo, esse slide aqui. Tá? Bom, então temos o exemplo 4. Encontre uma solução particular de y duas linhas menos 3y' menos 4y igual a 3 exponencial de 2t mais 2 seno de t menos 8 exponencial de t cosseno de 2t. Então, o que a gente pode fazer? Vamos separar a expressão à direita do sinal de igualdade, obtendo três equações. É isso que nos diz o slide anterior. Ou seja, permanece o lado esquerdo, tá? y duas linhas menos 3y' menos 4y igual a quem? 3 exponencial de 2t. Depois, y duas linhas menos 3y' menos 4y igual a quem? 2 vezes o seno de t. Depois, y duas linhas menos 3y' menos 4y igual a menos 8 exponencial de t cosseno de 2t. E essas soluções já foram encontradas nos exemplos 1, 2 e 3, respectivamente. Ou seja, meu y de t da primeira equação aqui a minha solução particular é menos o meio exponencial de 2t pelo exemplo 1. Aqui, a solução desta equação diferencial pelo exemplo 2 é menos 5 sobre 17 seno de t mais 3 sobre 17 cosseno de t. E a solução desta minha terceira equação diferencial aqui, pelo exemplo 3, é 10 sobre 13 exponencial de t cosseno de 2t mais 2 sobre 13 exponencial de t seno de 2t. E aí, o que nos diz? Se a gente dividiu aqui em três equações diferenciais, já sabemos a solução particular de cada uma. Então, bom, qual vai ser a solução particular desta equação diferencial? Vai ser a soma de cada uma dessas equações diferenciais resolvidas separadamente aqui. Ou seja, menos o meio exponencial de 2t, tá? Menos 5 sobre 17 seno de t, mais 3 sobre 17 cosseno de t, mais 10 sobre 13 exponencial do cosseno de 2t, mais 2 sobre 13 exponencial de t seno de 2t. Tá? Ou seja, a gente obteve o resultado desta equação diferencial. Então, de novo, separamos em três, a gente já sabia o resultado dos exemplos anteriores, então na lista, a gente já não vamos ter os resultados prontos, mas vocês façam dessa maneira e no final somem todos os resultados. É assim que a gente pode resolver uma equação diferencial dada desta forma.
né, se a gente está interessado na solução particular, então, desta equação diferencial não homogênea. Certo? Ah, e se a gente fosse fazer a solução geral? Bom, se vocês olharem, né, aqui, a solução homogênea é a mesma. Então, eu teria que fazer, teria que resolver uma única vez, né, a solução da equação homogênea. Ou seja, eu teria o meu yc de t. Certo? E aí seria o yc de t mais todos esses termos aqui. Eu teria a solução geral. Entenderam? Bom, temos o exemplo 5, né? Encontre uma solução particular, tá? Aqui a gente vai ver um detalhe, tá? Então, encontre uma solução particular de y duas linhas, menos 3y' menos 4y igual a 2 vezes a exponencial de menos t. Se a gente olhar lá o exemplo 1, a gente vai propor que meu y de t é a exponencial de menos t. Derivo, né, a primeira vez, que vai dar a derivada do exponencial de menos t, regra da cadeia, vai dar exponencial de menos t, vezes a derivada do argumento em relação a t, que vai dar menos 1. Derivando de novo eu tenho a regra da cadeia, vou ter exponencial de menos t, vezes menos 1. Com esse menos vai dar mais, entendeu? Substituo na minha equação diferencial, vou ter o quê? Y duas linhas, ou seja, a exponencial de menos t, menos 3 vezes y', ou seja, menos a exponencial de menos t, menos 4 vezes o y, ou seja, a exponencial de menos t, igual a quem? 2 exponencial de menos t. Fazendo, né, as contas aqui, eu vou ter menos 3 vezes menos o a, vou ter 3a, exponencial de menos t, tá? Os outros dois termos permanecem os mesmos aqui. Coloco o exponencial de menos t em evidência, vou ter a mais 3a menos 4a, igual a 2 exponencial de menos t. A mais 3a vai dar 4a, menos 4a vai dar 0. Opa, 0 exponencial de menos t igual a 2 exponencial de menos t. Então, como a expressão à esquerda do sinal de igualdade aqui vai dar 0, né? Porque vai dar 0 vezes exponencial, vai dar 0. Tá? Então, não existe a escolha de a e b que satisfaça a equação. Tá? Portanto, não existe solução particular que tenha a forma suposta. Tá? Na verdade, né, essa solução, né, seria uma solução da equação homogênea, porque aí, né, se o lado direito aqui fosse igual a 0, beleza, tá? Então isso aqui seria a solução da equação homogênea. Mas, né, a gente não está interessado na solução da equação homogênea, estamos interessados na solução da equação não homogênea, solução particular da equação não homogênea. Então essa escolha, né, não é adequada, tá? Porque a gente chegou em 0 igual a alguma coisa. Né? Isso não dá, né? Bom, temos várias alternativas possíveis para resolver esse problema, tá? Então, vamos procurar uma equação de primeira ordem análoga à equação, né, que a gente tinha inicialmente. Essa é uma alternativa. Então, essa era a minha equação diferencial. Uma possibilidade é y' mais y igual a 2 exponencial de menos t. Já vimos como resolver essa equação usando o fator integrante, sendo a solução dada por y igual a 2t exponencial de menos t mais c exponencial de menos t. Tá? Essa é a solução dessa equação aqui de primeira ordem, tá? Usando o fator integrante. Então, a segunda parcela aqui à direita do sinal de igualdade é a solução geral da equação homogênea, y' mais y igual a 0. Tá? Essa é a minha solução geral aqui. Mas a primeira parcela é uma solução da equação não homogênea completa. Tá? Por quê? Se eu tenho c exponencial de menos t, se a gente olhar aqui, ó, uma constante, tá? Essa seria a solução da minha equação homogênea. E aqui eu teria, né, a solução da equação não homogênea. Então, observamos aqui, né, que a gente tem um fator, né, exponencial multiplicando pelo fator t. Tá? Então, me surgiu, né, esse termo aqui. Isso é uma pista do que a gente estava procurando. Tá? Então, a gente vai ter que propor a solução desta forma. Ou seja, essa é a minha equação diferencial, né, que eu quero resolver. Tá? Ao invés de chamar que y de t é a exponencial de menos t, eu vou dizer que y de t é a vezes t exponencial de menos t. Tá? Aí eu vou conseguir resolver, né, vou conseguir encontrar a minha solução particular. Tá? Feito isso por quê? Porque a gente observou daqui, tá? Porque a gente tinha esse t vezes a exponencial de menos t. Certo? Bom, então faça a derivada.
tá? Aqui eu tenho a derivada do produto, né? De novo, derivada da primeira função vai dar 1. Então, eu vou ficar com a exponencial de menos t mais at derivada da exponencial de menos t, que vai dar menos at exponencial de menos t. Derivo de novo, tá? Aqui eu vou ter menos a exponencial de menos t, aqui, né, de novo a derivada do produto, então eu vou ter menos a exponencial de menos t, menos a t exponencial de menos t vezes a derivada do argumento, vai dar menos 1, ou seja, vai dar a t exponencial de menos t. Ou seja, menos a exponencial de menos t com menos a exponencial de menos t, eu vou ter menos 2a exponencial de menos t mais a t exponencial de menos t. Substituindo y, y e y, duas linhas na minha equação diferencial, né, para a gente encontrar, né, o valor da minha constante, né, então o que a gente vai ter? A derivada derivada duas vezes y, né, de t. Então isso é quanto? Menos 2a exponencial de menos t mais at exponencial de menos t. Menos 3 vezes y', ou seja, menos 3 vezes a exponencial de menos t, menos at exponencial de menos t. Menos 4y, ou seja, menos 4 at exponencial de menos t, igual a 2 exponencial de menos t. Aqui, o primeiro e o segundo termo permanece, né? Eu vou aplicar a distributividade aqui, eu vou ficar com menos 3a exponencial de menos t. Menos 3 com menos a vai dar 3a. T exponencial de menos t, esse termo aqui repete, né? E aqui no lado direito também. Bom, menos 2a com menos 3a, menos 2a exponencial de menos t com menos 3a exponencial de menos t, eu vou ficar com menos 5a exponencial de menos t. At exponencial de menos t com 3at exponencial de menos t, eu vou ficar com quanto? 4at exponencial de menos t. Com menos 4at exponencial de menos t vai dar 0. Então, vai me sobrar simplesmente menos 5a exponencial de menos t no lado esquerdo. Isso igual ao lado direito, 2 exponencial de menos t. Divido ambos os lados por exponencial de menos t, eu vou ficar com menos 5a igual a 2, ou seja, a é igual a menos 2 quintos. Então, uma solução particular é menos 2 quintos, que é o meu a, tá? T exponencial de menos t, certo? Essa é a solução particular da minha equação diferencial, tá? Então, pode ser que, às vezes, né, se a gente, né, fosse se guiar pelo exemplo 1, tá? Então, a gente, né, chegou numa inconsistência, né? Então, para, né, resolver essa inconsistência, a gente multiplicou por t, certo? At exponencial de menos t. Pode ser, né, que vocês se deparem com problemas similares aí na lista, tá? Ou em algum problema, né, que vocês vão fazer no curso de vocês. Bom, pela aula de hoje era isso, né? Dúvidas estou à disposição, tá? Bons estudos e até uma próxima aula. Tchau, tchau.